Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, sua vida ingressa agora em novos rumos e descobertas, pois você está assistindo ao programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Só quem perde um ente querido sabe que tipo de dor é essa, mas há um conforto possível e verdadeiramente consolador nas palavras da preletora Marie Murakami. Nós somos levados a pensar que, com a morte dessa pessoa, ela não existe mais. Mas o que ficou enterrado sob o solo é apenas o corpo carnal. Sempre no mês de abril, milhares de pessoas se dirigem à Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, a 70 quilômetros da capital do estado de São Paulo, para orarem juntos em memória de pessoas queridas que já partiram deste mundo. Porém, tanto o saudável lutador como o débil doente são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade. É a festividade do Santuário Roso do Brasil. Esse ato de amor é de vital importância para o fortalecimento dos laços familiares, bem como para a consolidação da prosperidade, da saúde e da harmonia na vida de todos aqueles que participam do seu lar. Venha para a 58ª festividade do Santuário Roso do Brasil e 30ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e Angola, dia 13 de abril, das 9 às 14h30. Manifeste seu sentimento de gratidão por meio da oração e do preenchimento com carinho dos registros espirituais para aqueles que lhe antecederam e que foram fundamentais para que lhe fosse dada a vida. Informe-se 0800 770 2600, 0 operadora 11 5074 4180 ou pelo site www.sni.org.br/roso. Vivifique o seu amor através desse ato e ilumine sua vida e de toda a sua família com as bênçãos dos seus antepassados. Uma perda repentina de alguém próximo é pior que furacão, tsunami ou terremoto. Geralmente provoca estragos que demoram a cicatrizar. Por isso é que o programa de hoje tem um recado aos que perdem entes queridos. Preletora Marie Murakami. Você já fez a sua boa ação hoje? Você já fez alguém feliz hoje? Alguém lhe deu felicidade hoje? Como é importante nós estarmos sempre lembrando dessas boas ações que fazem com que nós sintamos a alegria de viver e a razão de viver. Mas a vida não é só feita de alegrias. Existem também momentos de muita tristeza. Eu acredito que os senhores que aqui estão e os senhores que nos assistem devem, durante o seu trajeto de vida, terem passado ou vivenciado muitos momentos de tristeza, como talvez a incapacidade de comprar a sua casa própria, ou de um filho não ter conseguido passar no vestibular e ter entrado na sonhada faculdade, ou enfim, deve haver uma sorte de tristezas que acontecem na sua vida,
mas nós acreditamos que não existe tristeza que possa superar a perda de um ente querido. Eu acredito que todos os senhores já devem ter passado por essas situações. A perda do pai, ou da mãe, ou do marido, ou da esposa, ou do filho. Meus pais já são falecidos. E é muito dolorido perder os pais. É muito dolorido saber que aquela pessoa com quem nós compartilhávamos alegrias e tristezas, e com quem tomávamos a refeição todos os dias, ou assistíamos a televisão, ou torcíamos diante da televisão pelo nosso time, o Corinthians, por exemplo. De repente, essa pessoa não está mais. E foi para um lugar inacessível para nós. E nós sentimos como se tivesse arrancado a nossa alma ou parte do nosso corpo. Foi o que eu senti quando mamãe partiu, papai partiu. E eu, naquele momento, me lembro de ter comentado com meus irmãos: pai e mãe nunca devia morrer, devia ser eterno. Mas, quando nós perdemos os pais, disse que ficou órfão. Quando o marido ou a esposa perde o seu cônjuge, fala que se tornou viúvo ou viúva. Mas quando se perde um filho, a dor é tão grande que até hoje ninguém inventou, ninguém criou uma palavra para designar os pais que perderam os filhos. Daí então, tem famílias que pensam: meu Deus, nosso filho morreu num desastre. Por que aconteceu somente conosco? E começam a maldizer a Deus, a maldizer o destino. Tem pessoas que não conseguem suportar a solidão, vão todos os dias lá para o cemitério e diante do túmulo choram. Alguns não conseguem suportar nem isso e acabam com a sua própria vida. Mas nós devemos compreender aquilo que o professor Seiichi Taniguchi nos escreve nesse livro, O Amor Tudo Cura. Ninguém consegue sobreviver ao longo da vida sem se separar de alguma pessoa querida. Por que ocorre isso? Teria Deus criado um destino para que o homem experimentasse essa tristeza? É claro que não. Deus não criou uma só tristeza. Não criou essa coisa diabólica e cruel chamada morte. Todavia, o homem tende a pensar que o corpo carnal é que seja o eu e que seja ele. E comete o erro de pensar que a morte carnal seja a própria morte do homem. Na Seichonoye, nós aprendemos que o homem não é esse corpo carnal, é vida imortal, vida indestrutível de Deus. E o professor Masaharu Taniguchi, ele, referindo-se a essa vida imortal do homem, ele faz constar no capítulo Homem da Sutra Sagrada, para você que nos assiste neste momento, este é o livro de orações que nós, da Seichonoye, usamos todos os dias em nossas orações para os nossos antepassados, para uma pessoa doente, para confortar a alma. Ele escreve aqui no capítulo Deus: em chegando a hora, assim como o bicho da seda rompe o casulo e alça voo como inseto adulto, o homem também rompe o casulo de carne e ascende ao mundo espiritual. Não façais em absoluto da morte do corpo a morte do homem, porque o homem é vida, jamais conhece a morte. Porque a essência do homem é vida, jamais lhe ocorre a morte. Então, o ser humano que nós conhecemos, esse corpo carnal, como nós enxergamos com os nossos olhos carnais, nós sentimos com os nossos 5 sentidos a presença física das pessoas, nós somos levados a pensar que com a morte dessa pessoa, ela não existe mais.
Mas o que ficou enterrado sob o solo é apenas o corpo carnal. É o casulo de carne que a vida usou para cumprir a sua missão aqui na face da terra. Depois de cumprida a sua missão, ele se desfaz desse corpo, que é o casulo de carne, para levantar voo e alçar galgar uma evolução infinita no plano espiritual, né? Então, rompe o casulo de carne e sai da crisálida, passa para a borboleta, para encontrar uma vida de liberdade muito maior. Então, o professor escreve ainda na página 154. Por que existe a separação por morte? É para conhecer a verdade de que o corpo carnal não é o homem. Tendo a morte como ponto de mudança, nós conhecemos a vida, a preciosidade da vida humana, a grandeza do amor e aprofundamos cada vez mais a reflexão sobre a natureza humana. Nós presenciamos o passamento de muitos entes queridos, papai, mamãe, irmãos, amigos, filhos. E a cada experiência dolorosa, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito vai compreendendo no seu âmago que o homem não é corpo carnal. E nós vamos nos desapegando das coisas materiais, tá? O homem, o ser humano, infelizmente, nessa vida, ele tem apego a muitas coisas. Apego ao carro, à sua roupa, ao seu corpo. Então, quando começa a perder, assim, aquela, né, a aparência bonita, então faz uma recaustagem. Enfim, o ser humano tem apego por muitas coisas nesse mundo do fenômeno. Enquanto tiver o apego, o ser humano sofre. Mas quando nós conseguimos nos desapegar do fenômeno e compreendemos a vida eterna, a vida que mesmo que o corpo morre, ela não morre, nós nos libertamos totalmente. E exatamente para compreender isso, e por isso que o professor escreve aqui então, o ser humano aparece e desaparece, quer dizer, vem a esse mundo e um dia vai morrer, um dia volta novamente, né? Aparece, desaparece, e assim se repete o nascimento e a morte, até que finalmente a pessoa começa a compreender verdadeiramente o significado da não existência do fenômeno. E a existência de Deus de vida eterna, que vem a ser eu, você, ele e ela. Nesse momento, o homem desperta para a verdade de que amar é libertar, e passa a viver o estado de libertação total. Amar é libertar. Então, as pessoas, ou você que nos assiste neste momento, nós compreendemos a sua dor, se perder um filho, se perder uma pessoa muito querida. Mas não fique lastimando, chorando, perdendo a sua vida na sua tristeza. É necessário compreender que a vida do seu filho, a vida do seu ente querido, continua vivendo no plano espiritual. E a maior felicidade deles é ver que os que aqui ficaram, a partir do passamento dessa pessoa, passaram a se amar mais, a se perdoar mais, a se agradecer mais. Aqui nesse livro, na página 158, o professor Seicho cita o relato de um senhor chamado Tanaka, lá no Japão, que vivia numa desarmonia muito grande com a sua esposa. E não havia Cristo que conseguisse harmonizar o casal. Um dia, o único filhinho de 1 ano de idade, repentinamente padeceu de doença e veio a morrer. E aqui fala, quando ele viu a esposa em pranto com a criança morta nos braços, pela primeira vez brotou nele um grande arrependimento e mentalmente disse, eu fui o culpado, perdoe-me, perdoe-me. Abraçou a esposa, pediu perdão. E a partir do passamento do filho, os dois passaram a viver harmoniosamente. Então, nós podemos até entender que, quem sabe, o espírito desse filho já sabia que viria num casal
que estivesse com desarmonia e que a missão dele nesse mundo era fazer com que a sua vinda nesse mundo e a sua partida desse mundo promovesse o reatamento da harmonia entre o casal, né? Por esse motivo, o professor Masaharu Taniguchi, ele escreve o seguinte, que todos nós devemos compreender que o passamento, a perda de um ente querido é sempre motivo importante de reflexão, importante reflexão. Nós temos uma colega que é preletora, que ela nos contou no seu relato, numa vez que fez na convenção, que quando o filho dela partiu, ela e o marido sofreram muito, muito, muito. E qual é a mãe que não sofre? Imagine um filho que ela carregou durante 9 meses no seu ventre. Carregou, amamentou no seu colo. Quando era aniversário, sempre se esmerava para fazer os melhores bolos, né? As melhores festas. E viu crescer, levou para a escola. De repente, a vida leva esse filho. Mas ela contou, graças a Deus, ela tinha conhecido a Seichonie e conheceu sobre a imortalidade da vida. Depois que o filho partiu, depois de uma semana, era o dia do aniversário do filho. E quando ela orou para Deus e para o filho, ela recebeu uma inspiração desse filho, porque ela pensava, meu Deus, está chegando o aniversário do filho, vai ser um dia muito triste, como é que nós vamos passar? E ela pensou, eu vou fazer um bolo, levar lá no túmulo dele. Mas aí então esse filho deu-lhe uma ideia maravilhosa. No dia do aniversário dele, ela fez sim o bolo que ela estava pensando em levar para o túmulo. Mas em vez de levar para o túmulo, sabe onde ela levou? Levou para um orfanato que fica perto da casa dela. E lá junto com as crianças que não têm pais, ela comemorou o aniversário do filho. E ela faz isso, já passa mais de 10 anos. Ela repete esse ritual todos os anos. No dia do aniversário do filho dela, é o dia que ela vai presentear as crianças do orfanato, não para comemorar o aniversário do filho dela, mas para comemorar o aniversário de todos os filhos de pais que não estão mais lá. Tá? Então, o que nós aprendemos com essa lição, a importância de nós compreendermos que não devemos ficar somente lamentando. Nós devemos aprender com uma reflexão e aprender que a partida dessa pessoa é momento para nós estarmos aprendendo o que de bom essa pessoa deixou. Os brasileiros dizem que o japonês faz festa quando alguém morre, não falam? Realmente, na cerimônia de 49 dias de passamento, ou quando completa o primeiro aniversário de passamento, segundo, terceiro, 7 anos, 15 anos, 30 anos, nós temos como procedimento fazer missa especial. E faz festa realmente, mas não é festa. Sabe o que é aquele significado? Quando completa 49 dias do passamento, que a família toda reúne. É um momento em que a família toda reúne para oferendar a cerimônia, uma missa para quem faleceu. E depois então tem chá e todos trazem pratos de casa e começam ali a fazer o quê? Não é para fazer fofoca dos vizinhos, não. É para falar das coisas boas que o finado fez, né? Lembra-se daquele dia, né? Que ele se lembrou do nosso aniversário. Lembra-se daquele outro dia. Aquele momento é para a família confraternizar, conversando sobre as coisas boas que o finado fez, tá? Então, o professor Seicho Taniguchi, ele exatamente escreve isso sobre a página 157. A vida jamais desaparece. Se você perdeu uma pessoa amada, não chore nem se entristeça jamais. Enquanto tiver lágrimas, pode chorar à vontade, mas depois seque as lágrimas e busque resolutamente a luz.
A tristeza não existe para se ficar somente entristecido. É apenas um processo de desintegração para o surgimento de uma alegria intensa e mais elevada que provém de Deus. Então, neste momento, ainda fala aqui, né? Muitas pessoas que perderam um marido ou filho efetuaram profunda reflexão e passaram a sentir plena gratidão ao pai, à mãe, ao marido e aos filhos. Essas pessoas que perderam um ente querido conscientizam-se do grande significado e do valor daquele que se foi e dessa maneira aprimoram as suas almas. Tá? Quando o papai partiu, quando mamãe partiu, nós sentimos muito, porque ela foi muito querida. E nós pensamos, o que é que mamãe mais gostava? Era de plantar flores. Quando tinha um vaso com flor morrendo em casa, era só levar nas mãos de minha mãe, as plantas ressuscitavam. Então, depois que mamãe partiu, nós falamos, o culto para a mamãe, o amor para a mamãe, nós vamos manifestar, cada um de nós, cuidando, tendo flores em nossa casa, ressuscitando flores. E quando o papai partiu, o que é que papai mais gostava? Era de Seichonoye, trabalhar para Seichonoye. Então, o que podemos fazer para continuar a obra do papai? A Seichonoye, ela, todos os meses, ela lança 3 revistas. A tiragem dela é de quase 550 mil mensalmente. Tá? Revista Pomba Branca, Mundo Ideal e Fonte de Luz. E nós que somos líderes da Seichonoye, nós pegamos cotas de revistas e doamos as revistas para as pessoas necessitadas, porque elas trazem mensagens maravilhosas que confortam a alma e direcionam a nossa vida. E papai tinha uma cota de 50 revistas. Todo mês, com dinheirinho dele, né, da aposentadoria dele, ele comprava 50 revistas que ele andava de porta em porta doando para as pessoas. Então, desde que papai faleceu, eu assumi a cota da revista do papai. E eu tiro, né, as revistas em nome do papai na associação que ele participava, na Associação Fraternidade aqui da Cidade Vargas, no Jabaquara. E então, todo mês, vem as 50 revistas em nome de Tsuyoshi Miyahara, que é papai, e nós fazemos a divulgação nas ruas. Tá? E com isso, nós temos a certeza de que todas as virtudes maravilhosas que papai e mamãe deixaram para nós, eles estão continuando a fazer através dos seus filhos. Então, você que está em sua casa e que não consegue dormir por tristeza de ter perdido um ente querido, enxugue suas lágrimas. Nós imaginamos a dor de Nossa Senhora quando viu seu filho Jesus lá no Calvário e crucificado. Nós sentimos a dor dela. Mas Nossa Senhora tinha um conhecimento de que o corpo do seu filho estava lá crucificado, mas a vida de seu filho era Cristo, imortal e eterno. Esse é o ensinamento que Jesus deixou para nós. Ele precisou ser crucificado. Ele precisou ser crucificado para mostrar para a humanidade que o corpo morre, mas a vida é imortal e eterna. Que todos nós, né, ressuscitemos para o Cristo interior. Que você saia dessa tristeza e comece a doar a sua vida, cada minuto da sua vida, para fazer alguém feliz. Existe uma criança lá na rua, existe uma criança no orfanato, existem velhinhos lá nos asilos, precisando do seu amor. Então, vamos sair da tristeza e começar a vivificar a nossa vida, a vivificar a vida do ente querido, doando o nosso amor para todas as pessoas. Muito obrigada. As academias de treinamento espiritual da Seichonoye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Seichonoye espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde.
com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Seichonoye. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Obrigado por ter nos dado a sua importante companhia no programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Muito obrigada, até o nosso próximo programa. Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus. É eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual. É corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Muito obrigado.